aqui é a Teacher Stella e hoje eu trouxe um vídeo muito legal para vocês sobre as diferenças desse universo do inglês americano e o inglês britânico. E como, né, não podia ser diferente, aqui no sul o inverno chegou valendo, a cobertinha já tá na mão, acabei de largar meu chimarrão, bora pra vinheta e bora aprender depois sobre as diferenças de vocabulário, de escrita, de pronúncia do inglês americano e do britânico. Bora lá! Bora lá então falar sobre esse assunto que tem muito pano para manga, que é sobre quem está correto, né? É o American English, que é o supremo verdadeiro? É o British English, supremo verdadeiro? Muito se fala sobre, muito se comenta e muita dúvida permeia aí nos estudantes, né? Nas pessoas aí que andam aprendendo o inglês. E hoje aqui nesse vídeo eu vim trazer de uma forma bem leve, bem descontraída também sobre esse assunto. A gente precisa lembrar que, dependendo do local onde você estuda, com certeza tem-se, né, o idioma que é dominante. Então, se eu vou estudar na escola X, a gente verifica qual que é a língua dominante. Ah, é o American English. Então, é o American English em sua globalidade que você vai aprender. Ah, eu vou estudar na escola X. A escola X apresenta o inglês britânico. Então, na sua totalidade, vai ser sempre pronúncia, escrita, vocabulário voltado ao britânico. E isso também acontece quando você faz um intercâmbio. Quando você viaja. Eu nunca viajei para a América do Norte, mas eu posso trazer vários exemplos de escolas em que eu já fiz intercâmbio que foram, colonizadas por britânicos. Então, com certeza, o inglês que eu aprendi lá, desde o sotaque, desde a escrita, desde a pronúncia, é tudo voltado ao britânico. E sim, eu preciso dizer, tem uma rixa aí no meio, sim, onde um diz que o inglês dele é melhor, outro diz que o inglês dele é melhor, que o inglês daquele é errado, que esse aqui que é o certo, enfim. A gente vê porque é a predominância do país, é a predominância da língua e tá tudo bem. Quando a gente escolhe estudar uma língua, o inglês, sempre puxando assado, né, pro inglês, a gente precisa entender que tem essa diferenciação e precisa entender qual delas eu me encaixo mais, né? Hoje, como aluna, sempre foi voltado para o inglês americano. Desde minhas primeiras palavras aí, os primeiros dias estudando inglês, sempre foi voltado para o American English, vocabulário, pronúncia escrita e tudo mais. Mas depois que me tornei professora, ou antes mesmo, né, antes de pensar em me tornar professora, eu já tinha feito intercâmbio para país falante do inglês britânico. Então, eu estudava americano, mas estava aí também fazendo essa experiência. E foi muito legal ter essa experiência nos dois idiomas, porque depois que eu me tornei professora, como escola, né, que não é franquia, né, a minha escola não é franquia, então eu posso misturar os dois idiomas em sala, eu posso ensinar ao aluno essas diferenciações e nunca dizer, por exemplo, não, esse aqui é o correto, não, esse aqui é o correto, assim tá errado. Assim o aluno aprende, se identifica mais com um, menos com o outro e foca, né, realmente no que ele gosta, no inglês que ele realmente gosta, ou o American English ou o British English. Então, é meu dever como professora levar ao conhecimento do aluno isso em sala de aula, mas parte dele escolher o que é o melhor. Predominantemente, né, o inglês, o sotaque, a estrutura, enfim, é o American English que eu uso, mas, volto a repetir, eu levo as duas quando eu sei que tem diferença, porque é importante a gente saber. E no vídeo de hoje, a gente vai ver muito sobre essa diferença. Vocabulário, escrita, pronúncia. Claro que aqui, quando a gente fala em pronúncia, eu não vou me ater ao sotaque. Porque a gente tem que lembrar que sotaque é uma coisa única, existe uma pronúncia correta, mas o sotaque vai depender da região, assim como no Brasil, eu moro no interior de Santa Catarina, o meu sotaque do interior de Santa Catarina é totalmente diferente do litoral de Santa Catarina, que é diferente do Paraná, que é diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, então imagina que no português a gente já tem essa diferenciação. Pensa no inglês, que é mundialmente. Então a gente tem essas distinções, não entro no mérito de sotaque, mas sim de pronúncia. E vamos ao primeiro, então, o primeiro ponto aqui, o vocabulário. Quantas vezes tu já se pegou pensando, isso aqui é soccer, aí você vê em algum lugar futebol, né? Ou você vê, por exemplo, lorry e outro exemplo, truck. Tá, eu conheço soccer, mas futebol, eu conheço truck, mas lorry, por que essa diferença? Por causa do vocabulário do American English e do British English. Então eu trouxe uma lista de palavras para vocês terem uma noção da diferença em questão de vocabulário. Então vem comigo. A primeira delas é o que eu já mencionei, que é a diferença entre soccer e football. Então, American English, we say soccer. British English, football. Outra palavra que eu já trouxe aqui é o tal do truck e do lorry. Sendo truck, American English, caminhão, e lorry, British English, caminhão também. Outra palavra que a gente tem aqui é o couch e o sofá. Sendo couch e sofá, sofá, mas sendo usado um vocabulário diferente. American English, we say couch. E muito cuidado para não confundir com a pronúncia de coach, técnico, treinador, ok? Sofá, a gente fala couch.
e no britânico, sofa. Outro exemplo que eu tenho aqui é entre biscoito, né? Bolacha ou biscoito, né? A gente tem cookies para o American English e biscuit para o British English. Então, é a mesma coisa, bolacha. Só que aí, dependendo do local, da região que você visitar, no American English vai ser cookie e no British English vai ser biscuit. Outra palavra que eu já posso trazer aqui é sobre tênis. Quando a gente fala no inglês americano, né, a palavra tênis, ela é sneakers. Já no britânico, ela é trainers. Sneakers, trainers. E um último aqui que eu trouxe para vocês é sobre season, sobre estação. Então, quando a gente tem a estação do outono, no American English a gente utiliza fall, ok? Já no britânico a gente vem para autumn, ok? Então, essas são as diferenças, algumas, claro, se eu fizesse uma lista aqui, eu ia passar umas 2 horas falando sobre diferença de vocabulário entre American e British English. Mas só algumas para vocês terem uma noção de que há sim uma diferença, né? E que é preciso que a gente conheça, principalmente se a gente vai visitar para alguma região, a gente precisa saber qual é o inglês predominante e também dar uma estudadinha aí no vocabulário para não chegar lá meio perdido. Então, isso também faz parte do aprendizado de um outro idioma. A diferença número 2 que eu trago aqui é a terminação tre e ter, ok? E aí você deve estar pensando, tá, mas o que é isso, né? Terminação ter e tre. Palavras como center, palavras como meter, ok? Todas essas terminações em ter, T-E-R, elas são predominantes American English, ok? Quando a gente vai para o British, a gente tem a mesma palavra, só que lá no finalzinho, esse ter, ele é trocado pelo tre. Então a gente tem, por exemplo, center, American English, centre, British English. Quando a gente tem metro, e no American English you say meter. Já no British, ele vai para o mitre. Então a gente também tem, mas que já serve aí de uma base para vocês, quando estiverem lendo alguma coisa e verem essa terminação ter, tenha certeza que isso é American. Se viu a terminação tre, tenha certeza que é uma palavra britânica, escrita britânica. Outra terminação bem interessante que tem aqui, entre o OR e o O-U-R. Aí tu vai pensar, meu Deus, Estela, O-R, OR, O-U-R, O-U-R, né? Do que tu tá falando? Vem comigo. Essa palavra aqui é muito conhecida no American English como color, ok? Color, desse formato, tenho certeza que desde o primeiro contato, 99,9% das pessoas, eles tiveram contato com esse tipo de escrita aqui, o O e o R, ponto. Já quando a gente vai para o lado britânico, esse O e esse R, eles são separados pela letra U. Então, toda vez que a gente encontrar a letra O e a letra R juntas, tenha certeza que isso é American English. No British, o O e o R são separados e é incluída uma letra U. Então, a pronúncia vai ser a mesma, o U é silent, a letra U, ela é silent, ela não é pronunciada, mas isso difere o American do British English. Então, a gente tem, por exemplo, essa palavra color, O-R no final, no britânico, color, O-U-R no final. A gente tem a palavra labor, trabalho, ok? Trabalhar, labor. E a gente tem no britânico labor, mesma pronúncia, mas incluída a letra U, ok? A mesma coisa acontece na palavra neighbor, que é vizinho, e vai para o britânico neighbor, incluindo a letra U. Então é mais uma dica para que vocês, quando vejam as palavras e tenham essa diferença, vocês não digam, tá errado, né? Não tá. É só porque uma é britânica e a outra é americana, e eu achei muito interessante trazer isso aí para vocês. Outra terminação que eu trouxe aqui é quando as palavras finalizam em NSE e NCE, ok? As palavras vão ser as mesmos significados, né? A única coisa que vai alterar é a terminação. Quando a gente tem as palavras que terminam em NSE, tenha certeza que elas são americanas, porque a mesma palavra, quando jogada para o britânico, vai terminar em NCE. E eu trouxe alguns exemplos, como defense, né? Defense, que NSE, defense, é American, defense, NCE, é British. Outra palavra que eu tenho aqui é offense, que é American, e esse aqui, offense, que é o British. A última que eu trouxe aqui é o license. Então, esse aqui, license, é American e esse aqui, license, é o British. Lembrando sempre que essas palavras significam a mesma coisa. A única diferença entre elas, né, a distinção que a gente tem, são essas letras que no American a gente tem o S e no British a gente tem o C. Então, configura aí American e British English. Outro ponto que eu trouxe é sobre escrever as palavras, os verbos, no passado simples. A gente sabe aí, estudantes de inglês, que quando nós temos palavras, verbos regulares no inglês, quando jogamos ele para o passado, a gente normalmente acrescenta nos regulares ed. Então, a gente vem, por exemplo, end, ended, start, started. Então, essas palavras, elas são consideradas verbos regulares, onde a gente mantém a mesma palavra, quando joga para o passado, só acrescenta o ed.
Só que o que acontece aqui nessa diferenciação entre American e British English? A gente tem a inclusão ou a não inclusão de uma letra quando essa palavra termina em L. Esse é o caso específico dessa explicação. O verbo no infinitivo, vamos usar assim, né? O verbo como ele é. No presente, no infinitivo, ele terminou em L. No American English, a gente já vai lá e coloca o ed. Pronto. Por exemplo, cancel vai virar cancelled. Okay? Eu vou manter o cancel do infinitivo e só vou jogar um ed ali no final. Cancelled. Ok? Só que o britânico, ele faz uma diferenciação. A palavra cancel tá ali bonitinha, terminou com a letra L. O que eles vão fazer para jogar isso para o passado? Eles vão acrescentar um L a mais e aí sim colocar o ed. Então a pronúncia vai ficar a mesma. American, cancelled. British, cancelled, ok? A única diferença aqui é um L, né? Um L extra antes de você colocar o ed para indicar que é passado. Outra palavra que eu posso trazer aqui é a palavra travel. Travel, que é viajar. Travel já terminou em L. American English acrescenta ed, traveled, e acabou o assunto. British English coloca um L a mais e aí sim o ed, traveled. Lembrando, pronúncia fica igualzinha, só muda realmente na hora de escrever. E a última que eu trouxe aqui como exemplo, né, é label. Label, que é rotular. Então, no American English, agora vocês já sabem, né, terminou em L, só joga o ed, labeled, labeled, e no British a gente vai acrescentar um L a mais e aí o ed, labeled. Mesma pronúncia, só essa diferenciação. A mesma coisa a gente vai ver desse L extra quando estivermos utilizando o present continuous. É o tal do ing final do verbo. Então eu vou pegar os mesmos verbos, né, que eu expliquei anteriormente para esse exemplo aqui. Quando a gente tem a palavra, o verbo cancel, ok? Cancel, tá aqui, verbo cancel terminou em L. No American English, a gente só acrescenta ing, canceling. Canceling. Só que lá no British, a palavra cancel terminou em L, vai ter um extra L e aí o ing, canceling, ok? Vai ser a mesma coisa, mas essa diferenciação. O mesmo eu utilizo na palavra travel. Então, a palavra travel já terminou em L. Quando a gente fala, né, no American English, a gente só acrescenta ing, traveling, traveling. Só que no britânico, bota mais um extra, né, um L extra ali, ficando dois L's, e aí o ing, traveling, ok? A mesma palavra, label, rotular, daí ficaria rotulando, né? Label já terminou em L, American English, ing. Já lá na parte do British, a gente joga um L a mais e aí sim o ing, labeling, ok? Agora eu trouxe duas palavras aqui para vocês terem noção da diferença de pronúncias. E claro, tem algumas que diferem a pronúncia, mas também alguma letrinha. Eu vou trazer aqui para vocês duas extras, né, para estar trabalhando. Então, por exemplo, a palavra é a mesma aqui. Essa palavra aqui é a mesma, mesmo significado, mesmo uso e tudo. Só que essa palavra, no American English, a gente pronuncia como schedule. Schedule, ok? E o British, a gente pega essa palavra, a mesma palavra, e pronuncia como schedule. Schedule, ok? Então a gente tem a palavra igual, mas diferentes pronúncias. A mesma coisa que vocês já conhecem, né? Que é o tomate, onde a gente tem tomato e tomato, ok? Tomato, tomato. Okay? Então, essa diferenciação que a gente tem de pronúncia, quando a mesma palavra está escrita igualzinha, mas a pronúncia dela é diferente. Outra palavra que a gente tem é essa daqui, ok? Essa palavra aqui no American English, a gente fala dynasty, dynasty. Já no British English, we say dynasty, dynasty. Ou, por exemplo, vitamin, que vai para vitamin, certo? Então, essas diferenças a gente tem no American English, no British English, e eu vou ser bem sincera, eu mesclo entre elas. Por exemplo, eu não gosto da pronúncia vitamin, então eu ensino, mas eu utilizo muito vitamin, ok? Então vai muito de você se adequar e, claro, a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça, né? É preciso aprender os dois, com certeza, para não cair naquela de, isso aqui tá errado, ou, enfim, né? Ter conclusões precipitadas. Então, é importante que a gente saiba a distinção entre o American e o British English. Mas outro ponto importante é saber seguir um que você se adeque mais, porque se a sua intenção futuramente é fazer uma prova de nivelamento do inglês, qualquer prova dessas internacionais, é muito importante que você siga um estilo. Então, ou é American English ou é British English. E aí sim, você precisa estar redondinha dentro desse estilo de inglês. Então, quando a gente faz esse tipo de teste, não tem essa mescla. Mas eu gosto mais dessa pronúncia que é American. Mas eu gosto mais dessa escrita que é British. Isso não existe. A gente tem que manter 100% dentro do American English
ou do British English, ok? Eu sou professora, então eu ensino os dois, né? Quando eu sei que tem diferença como professora, como profissional, eu ensino as duas formas, os dois formatos. E quando eu viajo, eu aprendo um pouco daqui, um pouco dali e vou, né, utilizando conforme eu sinto com a pessoa que eu estou conversando. Afinal, quando a gente viaja, a gente conversa com várias pessoas e aí no tete a tete tu já percebe se ela puxa muito mais o inglês American ou o British English e aí a gente vai se adequando, mas isso só acontece porque tem conhecimento, porque tem estudo. Então é isso que eu gosto de trazer aí para vocês. Outro ponto que eu trouxe aqui, né, o penúltimo ponto, é sobre preposições. Eu sei, para mim também preposições assim, às vezes é um calo no calçado, né, uma pedra no calçado, mas elas são importantes e conhecer essas preposições, os seus usos, vai ajudar muito na hora da gente aprender inglês. Mas aqui, claro, eu estou trazendo a diferenciação do American e do British English. E quando a gente fala em preposições, em algumas palavras específicas, elas têm sim os seus usos diferenciados. Que é, por exemplo, quando a gente fala no final de semana, né? Esse termo no final de semana, ele vai variar do American para o British English. Então, quando a gente estiver se referindo no American, a gente vai falar on the weekend, né? On the weekend. Já o britânico, ele vai trocar o on pelo at the weekend. O significado é completamente o mesmo, mas a mudança na preposição traz o American e o British. Então, on the weekend, American, at the weekend, British. Outra coisa é sobre estar, fazer parte de um time, certo? No American English, eu utilizo in a team. Né? A preposição é in, significa dentro, então, né, dentro do time, in a team. Já o British English, ele traz on a team, on a team. O significado é o mesmo, fazer parte de um time, mas no American a gente utiliza in a team e no British on a team. E claro que eu não poderia deixar de fora duas gírias aqui muito famosas que a gente utiliza no American English e no British English, que com elas eu acabo inserando esse vídeo das diferenças. Então, por exemplo, a gente pode utilizar no American English, para falar a palavra friend, a gente utiliza buddy. Né? Então é muito comum filmes americanos, séries americanas, vídeos de pessoas americanas nas redes sociais, quando eles vão chamar algum friend, né, algum amigo, eles falam, e aí, buddy? É muito comum com crianças também, né? Os pais ou alguma pessoa, né, se direcionar a criança e falar assim, hey, buddy, né? Daí dá o high five, ou enfim, vai cumprimentar, já fala, né, hi, buddy. E já o britânico, ele não utiliza buddy, porque é mais americana. Ele fala mate. Hey, mate. E aí já vem mais para a parte mais adulta. Isso é o que eu tenho observado, né? Por isso que eu trago aqui para vocês. Então eles não falam oi friend, por exemplo, né? Hi friend. Eles utilizam oh hi mate, hi mate. Então essa é uma diferenciação de gírias utilizadas no American buddy e no British mate. Outra diferenciação é agradecimento, quando a gente fala thank you, né? A palavra thank you, já no britânico, ele é usado como cheers. Cheers, né? A pessoa não vai falar thanks ou thank you. Normalmente eles falam cheers. Já no American English, eles acabam utilizando thanks. Thanks, ok? Então, essa é a diferenciação que a gente também tem nas gírias entre o American e o British English. E era isso aí, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado na vida aí de vocês, ter tirado algumas dúvidas, talvez, né? Se você é daquela pessoa que olha e diz assim, puxa, acho que essa palavra foi escrita errada, tá faltando uma letra ou tá sobrando uma letra, é porque a gente, né, a partir do vídeo de hoje, teve esse conhecimento do American e do British English. Então, sempre lembrem, né, é importante ter o conhecimento dos dois, saber, né, os dois, e principalmente se a gente está indo viajar, né, para um país falante do American English ou do British English. Isso ajuda muito e também é um reconhecimento de vocês, né, em forma de respeito pelo país que vocês estão visitando. Então, isso também faz parte da cultura. E eu vou deixar no card aqui também o vídeo sobre aprender sobre cultura também enriquece, né, o teu conhecimento, o teu aprendizado do inglês. É um vídeo bem bacana que eu trouxe, como a cultura pode te ajudar a aprender inglês. Espero que vocês também gostem. E que bom que você ficou aí até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Toda semana tem conteúdo novo. Estamos hoje, né, inaugurando o vídeo de cara nova, trocamos o nome da escola. Hoje o Inglês com Estela aí faz parte do nosso dia a dia. A Livremente, ela vai continuar existindo, mas o propósito dela é outro. É outra área de atuação, mas estou muito feliz de ter você aqui conosco. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, né? Se você gostou desse vídeo, dá like aí também. Se tem alguma outra coisa diferente aí, comenta, que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e também, né, de compartilhar isso com os outros inscritos aí do canal. Então, fica aí o nosso agradecimento. Vejo você no próximo vídeo. Fui!